Olá, meus amigos e irmãos que acompanham o canal Seminarista Welles. Hoje eu venho falar sobre a cruz. Olha só aí essa imagem bonita, né? Estou no site aqui, eu não vou falar aqui o nome do site, vamos acompanhar aqui essa leitura. Olha só, no dia 14 de setembro é celebrado o Dia da Cruz. A data foi instituída para homenagear o símbolo cristão, onde o Senhor Jesus Cristo alcançou a vitória sobre a morte e os pecados. A cruz é tida como um dos elementos centrais da fé cristã. Seus dois lados opostos representam a relação entre a vida e a morte, o mundo espiritual e o mundo terreno, condenação e redenção. Ela também representa sensações como a dor e o sacrifício, e o perdão e amor. E aqui esse detalhe, ó, antes de Cristo, não era antes de Jesus, ou na era antes de Jesus, a cruz era utilizada pelos romanos como um instrumento de tortura e pena de morte aplicada aos que cometiam crimes. Sua principal função era servir de lição para outras pessoas, como um exemplo a não ser seguido. Porém, com a crucificação de Cristo, a simbologia mudou e passou a prevalecer o sentimento de fé e renovação. E depois de Cristo, após o Filho de Deus ser crucificado, a cruz passou a significar um recomeço e passou a ser entendida como um caminho para o bem, o caminho que liga o homem a Deus. Por que eu estou falando isso? Ainda hoje há muitas pessoas que vêm falando sobre a cruz ser um motivo de maldição, é o maldeiro maldito. Algumas denominações pregam isso, não gostam de falar da cruz como algo que seja uma bênção. E neste site, que é de uma igreja, vocês podem perceber que eles escreveram muito bem, quem editou aqui, quem trouxe essa mensagem simples e curta, trouxe o antes e o depois de Cristo. Antes de Cristo, realmente era muito ruim falar que ia ser crucificado ou carregar uma cruz. Mas depois disso aí tinha gente que não achava nem ser digno de ser crucificado, alguns discípulos, né? E depois de Cristo aqui, você vê que é um caminho que liga o homem a Deus. Mas eu vou ler aqui alguns versículos, olha só, o que Jesus fala sobre a cruz. Você já pode ver aqui em Lucas, no capítulo 9, o que ele diz. Capítulo 9, 23. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só o capítulo 14. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então, quem está lendo a Bíblia em outras denominações e fala ao contrário do que a cruz significa, porque é o próprio Jesus que está falando, essa pessoa talvez não está lendo a Bíblia. Será que foi retirado esses versículos da Bíblia, da pessoa que lê, que ensina que a cruz é maldita, que é um madeiro maldito, que seria uma maldição? Também tem a passagem da crucificação de Jesus em que tem duas pessoas com ele ali, em que elas ficam ali fazendo um pouco de Jesus, e uma dessas pessoas é salva por Jesus na cruz, sendo crucificado. Jesus fala que essa pessoa estaria com ele lá no paraíso. Como poderia então a cruz ser maldita se ela foi demonstrada desde o início um objeto de salvação? Tanto que aconteceu essa salvação da alma dessa pessoa que estava sendo crucificada, esse criminoso, e ele viu que Jesus não era criminoso, enquanto os outros zoavam Jesus.
E logo após a crucificação, houve todos alguns sinais no céu, terremoto, raio, teve eclipse, pessoas adoraram a Deus, os próprios soldados, no momento em que ele faleceu, no momento em que a sua alma, né, apagou-se. Muitas pessoas foram salvas e logo depois que ele ressuscitou, muito mais pessoas foram salvas, ressuscitadas. Então, como podem falar tal coisa da cruz? Da cruz que Jesus carregou. Como pode? Então, esse vídeo é só para elucidar esse assunto rapidamente aí com vocês que talvez estão assistindo e pensam da mesma forma que tantos outros. A cruz leva-nos a Deus, abriu um caminho, rasgou o véu, porque Jesus estava nela, não por menos do que isso. Então, meus irmãos, esse é o vídeo. Fiquem com Deus. Não esqueça de compartilhar, comentar, se inscreva no canal. Se você assistiu o vídeo, se inscreva, não custa nada. Não custa nada, não é cobrado nada. Tá bom? Comente, coloque o versículo que você quiser. O que você acha da cruz? Maldição ou bênção? Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês.